Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus já colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai renovar sua força e principalmente a sua fé. Amém? Eu falo isso porque já teve muitos momentos da minha vida que eu estava fraco, cansado, querendo só ficar na cama deitado, mas Deus renovou a minha fé e isso fez toda a diferença. Muitas vezes você pensa assim: ah, pastor, mas a minha fé é tão pequena. Pastor, ultimamente eu tô tão frio espiritualmente. Irmãos, na verdade nós estamos a uma oração de distância. Uma oração pode mudar toda a situação. Uma palavra que eu trouxe aqui para você hoje, ao final do vídeo você vai perceber uma mudança. Amém? Eu falo isso porque você só precisa de um alimento espiritual todo dia. Não adianta você querer se alimentar muito de uma vez e depois não buscar mais a Deus. Não. Todo dia você tem que estar aqui comigo. Por isso eu te convido a participar da oração da manhã às 5 horas da manhã e a oração da noite às 6 horas da noite. Tem sido uma bênção, irmãos. Eu fico lendo aqui os comentários e eu me alegro muito. Inclusive eu tenho encontrado pessoas na rua, na igreja, e as pessoas sempre dizem: pastor, olha, eu te acompanho todos os dias, eu compartilho as orações nos grupos de WhatsApp e a minha família, pastor, está começando a ouvir o Evangelho. Pessoas que eu nunca imaginei, pastor, estão te acompanhando. Então, irmãos, eu vejo que isso é a mão de Deus, é o poder do Espírito Santo, porque essa obra não é minha. Inclusive, irmãos, eu quero ler para vocês aqui um testemunho que eu recebi de uma irmã. Ela estava passando por uma doença que os médicos não sabiam o que era. Ela começou a sofrer muito, porque além de sentir dores, ela estava ficando assim, sem fé, sem esperança, já que a cada dia ela estava piorando. Irmãos, eu ungi as minhas mãos com óleo e comecei a orar, mas foi Deus quem operou na vida dela, não foi a minha vida, mas foi Jesus que está vivo e Ele operou. E eu quero ler aqui o comentário. Olha o que ela disse, olha: desde aquele dia que eu recebi a oração, pastor, eu fui restaurada e eu não estou conseguindo mais ficar triste. Eu estou vendo agora os erros das outras pessoas próximas de mim e eu quero que elas também creiam e entreguem a sua vida para Jesus e que elas possam sentir a presença de Deus, assim como eu senti durante a oração. Pastor, eu agora estou orando todos os dias, de manhã, no meu almoço, de tarde e à noite, e tem sido um alimento para mim. E quanto mais eu oro, agora estou sentindo a presença de Deus. Eu nunca fui tão feliz como eu estou sendo hoje. Eu agradeço demais a você que tem orado, agradeço demais a Deus por ter feito tantas coisas na minha vida desde a oração que eu recebi o meu milagre. Irmãos, é assim que Deus faz. Ele opera primeiramente na nossa fé. Ele renova o nosso interior, o nosso ânimo, a nossa alegria. E Ele, a partir disso, Ele começa a fazer uma obra maravilhosa. Essa irmã aqui relatou que ela está vivendo o primeiro amor com Jesus. Ela está vivendo uma fé que nem ela sabia que tinha. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Não pense assim: ah, mas eu não estou indo na igreja. Ah, eu estou falhando tanto com Deus, estou pecando muito. Meu irmão, não há nada que Deus não possa fazer. E digo mais, Deus não se importa tanto com os nossos erros. Ele se importa mais se nós estamos buscando a Ele ou não. Porque o que vai fazer diferença e vai nos dar força contra o pecado é a presença dele em nós. Amém? É Jesus quem vai nos transformar. E Ele mesmo disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Qualquer ramo que não esteja ligado a mim não pode dar frutos. Então, a única maneira de você e eu sermos transformados é estando com Jesus. E eu quero contar hoje uma história emocionante sobre um homem que teve a sua vida marcada pela graça de Deus através do rei Davi. Você vai ficar impressionado com essa história, eu acredito que muitos ainda não conhecem, mas antes eu só peço que você se inscreva no meu canal, é muito rapidinho, clica aqui no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá ok? Irmãos, eu quero ler com vocês um versículo, aliás, uma passagem que o apóstolo Paulo disse e que eu me identifico demais com ela. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 26 ao 29. Olha o que Paulo disse: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando vocês foram chamados. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Amém? Eu gosto muito dessa passagem, mas principalmente o final, que diz que Deus escolhe os fracos, os incapacitados, os mais ignorados pela sociedade, justamente para que ninguém se orgulhe na presença de Deus. Irmãos, sabe por que Deus escolhe você? Por que Deus me escolhe? Porque nós sabemos que nós não somos nada sem Deus. E nós não temos nada para oferecer de bom para Deus. Mas uma coisa nós temos, eu creio que você tem isso também, o desejo de glorificar a Deus e mostrar para as pessoas que não foi você, mas foi a obra do Espírito Santo na sua vida. Amém? E eu me lembrei, enquanto eu estava lendo esse versículo aqui, de um homem chamado Mefibosete. Talvez você não conheça a história dele, mas é uma história para mim, é a história mais linda de todas. E ela mostra a graça de Deus, o que Deus faz conosco. E nesse caso, Deus usou o rei Davi. A Bíblia conta que Davi, ele era muito amigo de Jonatas, que era o filho do rei Saul. E certo dia, Jonatas, junto com seu pai, eles morreram numa batalha. E Davi, logicamente, ficou muito triste, muito abatido. E então passou um tempo e Davi perguntou ao seu ajudante se Jonathan ele tinha algum filho que ele não conhecia. E aquele rapaz, ele pesquisou sobre a vida de Jonatas e ele disse: olha, tem um menino que ele mora numa cidade chamada Lodebar. Esse menino, na verdade, Davi, não sei se você vai querer alguma coisa com ele, porque esse menino, ele é aleijado. Esse menino não tem nada para te oferecer. E esse menino, irmão, sabe o que aconteceu com ele? Quando Jonatas, ele estava para enfrentar essa batalha junto com seu pai, e ele percebeu que eles iriam perder, Jonatas, ele falou para sua empregada, para sua serva, ele disse: fuja com o meu filho Mefibosete, porque senão ele corre perigo de vida. E naquele momento que aquela moça foi fugir com ele, ele caiu no chão. Isso mesmo, ele era um bebê. E quando ele caiu no chão, ele ficou aleijado dos 2 pés. Olha que situação, irmãos. E então, aquele menino, ele, para piorar a situação, ele foi morar num lugar que a Bíblia mostra que não frutificava nada, era um lugar de miséria, um lugar de pobreza. E esse lugar se chamava Lodebar. E ele estava lá achando que o final da sua vida seria só fracasso, derrota, era uma vida sem esperança. E eu sei que muitos de vocês estão passando por isso também, sabe? Você acha que a sua vida não tem nada de bom mais que possa acontecer, talvez porque você se frustrou nos relacionamentos, talvez porque tudo deu errado até então, ou porque você acha que você já passou da idade, que nada de bom pode acontecer com você. Mas eu quero que essa história hoje te inspire, sabe por quê? Esse menino que agora já tinha crescido e era aleijado e vivia uma vida sem futuro, sem esperança, de repente Davi falou para aquele servo: eu quero que você vá atrás desse rapaz. Eu quero ele aqui comigo, aqui no palácio. Irmãos, a Bíblia conta que aquele servo foi atrás desse menino. Quando esse rapaz, chamado Mefibosete, ele se achegou diante do rei Davi, que era o rei de Israel, a pessoa mais importante dessa terra. Ele chegou diante de Davi, ele se prostrou e ele falou para Davi: Davi, o que você poderia querer com alguém como eu, que sou como um cachorro, que foi chutado, menosprezado pelo mundo? E Davi falou o seguinte: olha, eu quero que a partir de hoje, em honra ao seu pai Jonatas, eu quero que a partir de hoje você se assente na mesa comigo. E todo dia você vai comer junto comigo, porque eu amava o seu pai e eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Irmãos, a Bíblia conta que esse rapaz, ele teve a sua vida completamente transformada. Antes ele estava abandonado pelo mundo, mas agora estava sentado na mesa do rei. Você está conseguindo ligar os pontos? Você vê como que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas menosprezadas, as coisas que o mundo não dá nenhum valor, e Deus chama a gente para estar na presença com Ele. Amém? E assim Davi fez com aquele rapaz. E a Bíblia vai contar que todos os dias ele se sentava com Davi. E não somente isso, Davi procurou saber quantas terras eram do rei Saul, eram de Jonatas. E sabe o que ele fez? Ele deu para esse rapaz. E ele honrou a vida dele.
E aqui eu aprendo tantas lições, irmãos, porque Davi, ele estava demonstrando ali o que Deus faz com a gente. Deus nos pega lá na lama do pecado, numa vida cheia de defeitos, cheia de falhas, porque na vida de Mefibosete era uma doença física, mas a gente percebe que também o seu coração estava doente. Ele se achava pior do que um cachorro soltado pela rua. Mas, irmãos, Deus restaurou a dignidade, Deus fez aquele jovem começar a sonhar. Irmãos, assim também Deus faz conosco, amém? Muitas vezes a gente acha assim que só porque nossos pais não cuidam da gente como deveriam, só porque talvez o seu esposo, a sua mulher não dá o valor merecido, muitas vezes você pensa que Deus é assim também. E aí você tem uma dificuldade de confiar no amor do Pai, porque você pensa, eu devo ter alguma coisa de errado comigo, eu sei porque as pessoas me tratam assim, é porque realmente eu sou isso mesmo, eu não tenho valor. Mas, irmãos, esse versículo aqui vem nos confortar hoje. Deus escolhe as coisas insignificantes, as coisas fracas. Tudo para quê, irmãos? Para confundir aquelas pessoas que acham que são alguma coisa. Aquelas pessoas que nos menosprezam também porque nós não temos dinheiro. Nós vivemos em um mundo, irmãos, materialista. Você que não tem dinheiro, para o mundo você não tem valor nenhum. Mas Deus, Ele não te ama pelo que você tem, mas por aquilo que você é. Amém? Você já conhecia essa história de Mefibosete? Eu me lembro a primeira vez que eu vi, aquilo mexeu muito comigo. E aí eu comecei a entender por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, ele tinha falhas, tinha defeitos, mas ele demonstrou princípios que alegraram muito o coração do Pai. Amém? E uma vez eu vi um pastor, ele dizia o seguinte: sabe por que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração? Era como se Deus dissesse assim: se eu um dia fosse homem, eu gostaria de ser como Davi. Olha que profundo, irmãos. Deus, muitas vezes, Ele se identifica conosco. Às vezes você faz uma coisa pequena para alguém e você pensa, isso é insignificante. Mas, irmãos, aos olhos de Deus, isso é muito grande. Amém? Para as pessoas talvez não é nada, mas o próprio Jesus disse, quando você oferece um copo d'água que seja a um dos meus pequeninos, é como se você fizesse para mim. Irmãos, nós precisamos ser conhecidos por amar uns aos outros. Não somente aqueles que nos amam, mas aqueles que muitas vezes falam mal de nós, aqueles que muitas vezes têm alguma raiva, alguma mágoa contra a nossa vida. É exatamente a favor dessa pessoa que a gente tem que orar, porque aí a oração tem poder. Aí, sabe o que acontece? Aí você vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. Porque quando você demonstra esse amor incondicional, quando você enxerga beleza numa pessoa que está ali na rua, e você para uns minutinhos para ouvir essa pessoa, ali você está sendo parecido com Jesus. Quando você dá atenção a uma senhorinha que às vezes o mundo já abandonou, você está parecendo com Jesus, porque Ele fazia exatamente isso. E Ele deseja que eu e você façamos o mesmo. Amém? Então que a partir de hoje, irmãos, vocês possam olhar para as pessoas necessitadas. E não estou falando somente aqueles que têm falta de recurso financeiro, não, viu, irmãos? Tem muito rico aí em depressão, querendo saber o motivo da sua existência, com vazio existencial, e você pode ser usado por Ele para trazer uma luz, uma esperança, e essa esperança se chama Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, agora eu quero orar por vocês, e eu quero pedir que, assim como eu contei esse testemunho no começo, que Deus curou essa irmã, irmãos. Eu esqueci de contar a bênção inteira, né? Eu não li o comentário todo para não ficar extenso, mas ela foi curada, irmãos, e os médicos, eles ficaram maravilhados de ver o poder de Deus, porque tem coisas que a gente não explica, né? E muitas vezes a gente se apoia mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. E no caso dela, ela foi curada para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos, eles ungiam as mãos com óleo e eles oravam pelos enfermos e eles expulsavam demônios. E não por causa deles, mas por causa da fé. Amém? E assim Deus operava o milagre. Eu creio. Você crê também? Então você pode orar em concordância comigo agora. Eu vou estender as minhas mãos e enquanto eu estiver orando, você vai apresentar diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que você mais necessita. Talvez seja um problema de saúde, nós vamos orar por isso também. E você vai deixando aqui os comentários e no final eu quero que você compartilhe, porque muitas vidas podem ser tocadas com essa história de hoje. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque
nós não merecíamos o teu amor. Pelo contrário, a tua palavra diz que todos nós nos desgarramos como ovelhas e saímos da tua presença. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a ira contra o pecado, e Jesus pagou o preço que era nosso. Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Deus, eu te agradeço pelo perdão, pela salvação, porque todos os dias, Pai, o nosso coração tende a se desviar, mas o Senhor está sempre nos chamando de volta. Pai, obrigado, Senhor, porque quando o mundo nos desvalorizou, nos desprezou, o Senhor demonstrou o seu amor por nós. E hoje nós temos a chance, Deus, de vivermos não como órfãos neste mundo, mas vivermos como filhos amados do Senhor. Oh, meu Deus, eu te louvo, Pai, por essa graça, por esse favor que nós não merecemos. E simplesmente, Pai, nós recebemos o teu amor pela fé, crendo que o Senhor nos ama apesar de nós, apesar de nossas fraquezas. Pai, muitas pessoas aqui hoje se sentem sujas pelo pecado, mas a tua palavra nos promete que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora o perdão dos nossos pecados e eu te peço agora, meu Deus, em favor dos teus filhos. Pai, eu estendo as minhas mãos, eu te peço por essa mulher que está grávida e deseja que o Senhor dê saúde para o seu filho. Jesus, essa mulher que está com as mãos sobre a barriga, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor opere o milagre, Jesus. Traga saúde, traga a cura necessária. Opera, Jesus, também na vida deste homem que está desempregado. Este homem, Pai, que não consegue o emprego, não consegue o sustento para sua família. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, abre portas. Nós estamos aqui unindo a nossa fé e eu creio, Deus, que Ele vai testemunhar aqui. Ele vai vir contar o testemunho, a bênção, Pai, a porta que o Senhor abriu para ele. Ó Senhor Jesus, eu te peço também em favor desse jovem que muitas vezes se sente sozinho dentro de casa, se sente abandonado, não tem o carinho, o amor que ele gostaria de receber. Ó Jesus, preenche esse coração com a tua presença, Senhor. Deus, são tantos pedidos de oração, Pai. Olha também por essa pessoa que está em luto, Pai, sofrendo com a saudade, Pai. Muitas vezes se sente sozinho, abandonado neste mundo, porque parece que a única pessoa que era referência, a única pessoa que era como um farol e agora se apagou. Jesus, preenche essa vida, Senhor. Mostra para ela que se ela está aqui nessa terra, existe um propósito ainda, existe uma razão, uma esperança, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, também em favor de todos que agora estão chorando, Pai, estão com depressão, estão no leito de hospital, estão sem força para levantar da cama. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos, ó Deus, eu te peço, unge essa pessoa, Deus, da cabeça à planta dos pés, que ela sinta o teu renovo, que ela sinta o teu amor, a tua presença. Ó, meu Deus, que todo mal saia em nome de Jesus. Eu repreendo toda opressão maligna, todo demônio causando doença, causando enfermidade, eu expulso em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão de poder, que essa pessoa sinta agora um renovo, um alívio na alma. Tira com a mão, Jesus, toda dor no peito, tira com a mão toda angústia, toda mágoa, toda raiva, todo sentimento maligno que vem atormentando essas vidas. Pai, eu te peço agora, assim como os discípulos de Jesus oravam pelas pessoas ungindo as mãos com óleo, eu te peço agora, Pai, que a unção do Espírito Santo despedace todo o jugo e que o Senhor, meu Pai, traga clareza na mente dos planos que o Senhor tem para essa pessoa, que ela saiba a partir de hoje qual decisão tomar e que ela nunca se esqueça de que o teu amor é maior do que tudo neste mundo, maior do que nossas falhas, nossos erros. O teu amor é incondicional. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.